Tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente já entra no livro de Êxodo, que é, leia-se, a saída, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito. Nesse ponto, é interessante que tem estudiosos, né, antropólogos, principalmente, que relatam que essa saída se deu mais ou menos em 1450 a.C. E outro ponto bem interessante é que o livro de Êxodo teria sido escrito pelo próprio Moisés. Lembrando que Moisés, como a gente vai ver, era altamente instruído, né? Então vem aí com a gente, já se inscreve no canal, vamos lá. São esses, portanto, os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá; Issacar, Zebulon e Benjamim; Dan, Naphtali, Gade e Asser. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Levantou-se sobre Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Sendo assim, puseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Contudo, quanto mais oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornava-lhes extenuante e amarga a vida, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos no campo e toda espécie de tarefa que os obrigavam a realizar. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus para que, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudares as hebreias a dar à luz, observai o sexo da criança. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: Por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam a Faraó: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus, e por esse motivo ele foi benevolente para com elas, e o povo lá se tornou cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou Faraó a todo o seu povo: A todos os meninos que nasceram aos hebreus, lanceis no Nilo, mas a todas as meninas deixai viver. Pois é, esse Faraó aí, né, gente? O cara não prestava muito não, né? Ah, nessa passagem no livro do Gênesis, nesse acontecimento do Gênesis, do Êxodo, se diz que, segundo estudos também, que mais de 200 anos já tinham se passado, né, desde a morte de José até então esse novo rei, né, que segundo
alguns estudiosos foi o rei Amoses, né? Então, né, que né, o total da vida desses homens, desses escravos lá, foi mais ou menos de 430 anos, né? E se estima que chegou a uma população de aproximadamente 600 mil israelitas. 600 mil israelitas, pensem, né? Então, as mulheres, como vocês viram, tinham muitos filhos, né? De 7 para cima, e com isso eles meio que realmente tomaram conta da região. E esse rei, o que ele fez, esse faraó, foi realmente escravizá-los, colocar em trabalhos duros. Foi assim, inclusive, que as pirâmides foram construídas por causa disso, né, gente? Trabalhos extenuantes. Então, ao contrário do que muitos pensam aí, não foram ETs não que construíram as pirâmides, viu? Tese, cada um tem a sua, né? A verdade é que foram trabalhos extenuantes, né? Faziam com que essas pessoas trabalhassem demais, e como eram muitas pessoas, muitos, a gente viu ali, né? Mais de 600 mil pessoas, não ficava muito difícil, não, carregar pedras, arrastar pedras, e tudo isso era uma provação, né, gente? Era justamente para extenuar com o trabalho e ver se com isso, ele pretendia que com isso os homens estivessem tão cansados que nem sequer a vontade de ter filhos, né, mas tivesse. Mas não adiantou, né? Não adiantou, porque era inclusive uma promessa de Deus que os israelitas iriam se multiplicar, e realmente foi o que aconteceu, né, gente? Então, a gente segue com essa leitura hoje às 7 da noite, tá? Então, é importante que você se inscreva, porque o Gênesis é uma história muito bonita aí para a gente conhecer, tá ok? Que Deus abençoe a todos vocês.